Bom dia, a paz do Senhor a todos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Pessoal, antes da gente seguir, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua palavra, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Pai, que nos permita andar sobre a Sua palavra todos os dias da nossa vida e nos dê acesso à Tua sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, hoje nós estamos em Lucas 20, 21 e 22. Não se esqueça de ler junto com a gente aí na sua casa, amém? Eu resumi aqui uma parte do 22, versículo 3. O meu título diz assim: o pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães, como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Aqui a palavra começa já apontando. Satanás entrou em Judas. Mas Judas não era um dos 12, né? Como é que Satanás entrou em Judas? Então, vamos lá. Satanás entrou em Judas por algo que a gente chama de legalidade, né? Legalidade é quando a gente erra, a gente peca e permite, assim, abrindo algumas brechas em nossa vida, que o inimigo ele nos use, né? Que ele trabalhe como se fôssemos uma ferramenta dele. Né? Quem nunca ouviu alguém falando assim: olha lá, emprestou a boca pro diabo, olha lá, tá fazendo a vontade do cão. É justamente isso que aconteceu aqui. Mas, e Jesus não sabia disso? Sim, ele sabia disso. Tanto que ele vai dizer: aquele que me trairá estará comigo com a mão na mesa. Né? Então ele já sabia que aquilo ia acontecer, mas era necessário que isso acontecesse. Né? Mas Lucas, aonde nós encontramos na Bíblia esse ato que você está falando, que Judas deu legalidade para o inimigo entrar na vida dele? E isso aí está dizendo lá em João 12, 6. João 12, do 4 ao 6, né? Lá vai dizer que uma mulher ela derrama um perfume caro aos pés de Jesus, né? E um dos discípulos, que no caso era Judas, fala assim: não faça isso, isso aí facilmente poderia ser vendido por 300 dinheiros e doado aos pobres, né? E ali João fala assim: certamente ele não está preocupado em cuidar dos pobres, mas está preocupado realmente em vender, em ganhar aquele dinheiro, porque ele sempre tirava uma parte do dinheiro para ele. Né? Então ali o próprio João ele aponta Judas como um ladrão, como furtador, né, das ofertas. E isso é errado, né? Isso não deve acontecer. Automaticamente Judas, sendo um ladrão ainda, fazendo essa falcatrua durante o período que estava com Cristo, ele fazia o quê? Ele dava espaço para uma legalidade na vida dele, permitindo assim legalmente que através da porta do pecado Satanás usasse a vida dele. Né? Então esse aí é o baseamento bíblico para apontar que Satanás sim usou um daqueles que caminhava com Cristo. Né? Então hoje é importante saber que você, depois de conhecer a Jesus, depois de aceitar Jesus, de repente você continua pecando na igreja ou você se desvia dela, você não vai como antes diretamente para o inferno com o seu nome comum, né? Se eu vir a pecar e não herdar mais o reino de Deus e acabar indo para o inferno, eu não vou mais como Lucas Blois, eu vou como o Filho de Deus que se perdeu. Lucas, o Filho de Deus, né? Lucas, o desviado. Ou seja, nunca mais vai ser mais a Bruna, não vai ser mais o Lucas. Você vai ser um desviado, você vai ser um Filho de Deus que se perdeu. Né? Então esse título vai ficar para sempre. Porque o céu, ele te reconheceu, né, como herdeiro, como co-herdeiro de Cristo.
né? E Judas foi a mesma situação. Ele estava diante de Jesus, mas ele ainda não tinha o caráter de Jesus, né? Ele não tinha. A gente vai ver que um pouco mais adiante, no finalzinho do 22 aqui, Pedro nega Jesus, né? E quando Pedro nega Jesus, ele tinha sido avisado, né? Ele tinha sido avisado que ele negaria Jesus. Porém, quando ele nega Jesus, o galo canta, desperta nele aquele momento de falar: poxa, Jesus me avisou que isso aconteceria. Naquele momento a gente percebe uma cena muito forte. Pedro se entristece e sai da presença de Jesus, né? Ele não sai assim tipo assim, ele não se desvia, mas ele se entristece porque errou, porque pecou naquele momento. E a gente não vê esse mesmo cenário com Judas, né? Então, se nós formos levar em consideração, qual pecado teve maior peso, Bruna? O de Judas ou de Pedro? Os dois negaram, certo? Pode falar. É que depois também Judas ele se arrepende, né? Pra você ver como o diabo faz. Exatamente. Ele usa a pessoa que dá legalidade, né? E depois ele acaba, acredito que eu, saindo ali do corpo de Judas, né? Ele para de usá-lo. Porque logo depois ele se arrepende, É a hora que vem a culpa, né? E aí vem a culpa e ele tira a sua própria vida, né? Sim. E aí o pecado dos dois tem um peso muito grande. Porque um traz Jesus, o outro nega Jesus. Porém, quando Pedro percebe que ele errou, ele automaticamente se entristece pelo fato e ele se retira, né? Então a gente percebe que há nele um sentimento de arrependimento nessa tristeza. Em Judas esse sentimento não acontece no momento em que ele vê, né? Então quando ele beija Jesus, Jesus fala para ele: com um beijo trai o Filho do Homem. Ele termina o beijo, se afasta e Jesus é preso, né? Depois que já é tarde demais, é que Judas volta lá para os fariseus, joga o dinheiro lá, né? Joga o dinheiro no chão e vai para sua casa, que aí é onde ele basicamente tira a própria vida, né? Por quê? Só que aí já era tarde, porque Jesus já tinha sido enforcado, ó, tá repreendido, crucificado. Jesus já tinha sido crucificado. Então, às vezes dá tempo da gente rever o nosso erro, né? E quando permanecemos no erro muito tempo, às vezes esse erro ele vira uma iniquidade, vira um pecado de bolso, né? Talvez para Judas aquilo já tinha virado comum, né? Já tinha sido feito-se um modus operandi, né? Como diz os investigadores da polícia, já era algo comum dele, ele praticava sempre aquele mesmo ato, né? Então talvez não tenha pesado na consciência dele quando foi por Jesus, e foi pesar só depois, quando ele viu que realmente Jesus era quem ele era, e já era tarde, né? Para ele já era tarde demais. Hoje nós falamos que às vezes pode ser tarde demais, né? Por quê? Normalmente a gente tem que orar como se fosse a nossa última oração, temos que ministrar como se fosse a nossa última ministração, nós temos que viver como se fosse os nossos últimos minutos. Por quê? Porque é sempre um risco, nós sempre estamos no risco. Porque aqui Jesus ele fala, né? Aqui no Monte das Oliveiras: orem para que vocês não cedam à tentação. Então Jesus ele orava o tempo todo, né? E nós temos que imitar o Cristo, né? E o tempo todo ele estava se separando para orar, ele estava, né, falando se com consagrando Deus, sempre. se consagrando. E era assim que ele ensinou os discípulos, mas acredito que Judas não tenha aprendido assim. Exatamente. Até porque aqui no Monte das Oliveiras ele fala com os discípulos estão dormindo ao invés de orar, né? Estão vacilando. Então a nossa vigilância é essa o tempo todo, ela está em oração. Uhum. Porque a gente, como o próprio Jesus disse, né? A gente nunca sabe o dia e a hora, né? Às vezes a gente não vai dar tempo da gente esperar o grande dia. Às vezes a gente pode tropeçar numa escada, cair, bater a cabeça. Às vezes a gente pode ser atropelado na rua. Mas é muito pesado pensar dessa forma. Mas é um risco, né? Da gente levantar da cama. Se a gente levantar de repente, pisar no chinelo errado, a gente torce o pé e quebra a perna, né? Aconteceu aqui em casa, a gente brincando, e eu e minha mãe escorregar no chão na minha frente, cair de bunda e quebrar o braço,
assim, aleatoriamente, né? Então a gente nunca sabe quando vai nos acontecer algo grave. Então a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, né? Tentando nos bramar como um leão. Então ele fica ali em volta, rodeando, para quando ele vê a brecha, quando ele acha essa legalidade que ele achou em Judas, ele abocanha. E aí de repente pode ser tarde demais, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu não sei se faz muito sentido, mas aqui fala, né? Que Jesus ele estava tão angustiado que ele disse: Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Então quer dizer, enquanto ele orava, né? No processo, no ele meio orava, do processo. Ele estava angustiado, ele estava triste, mas ele orava. Então, ali a oração dele o fortalecia e o anjo o confortava, né? Então, quando a gente está triste com algo, né, angustiado com algo, a gente não tem que se entristecer com outras. Você está triste, você está angustiado. E aí, se você orar, aquilo vai te fortalecer. Então, você vai dar o quê? Você vai alimentar o seu espírito. Você está orando. Então, logo Deus vai te fortalecer. Agora eu estou triste, angustiado e vou pecar, vou fazer outras coisas. Vai piorar a situação. Você vai dar legalidade para quem? Para o diabo. Ou se você, eu vou ficar aqui, sei lá, não sei, vou contar pro meu amigo, ou vou escutar uma música triste, ou eu vou mais me afundar. Aí você dá legalidade ao diabo. Mas não, enquanto você tá orando, você tá fortalecendo o espírito, né? Porque a carne é fraca. Mas aí Deus ele vai te fortalecer naquele momento de angústia, né? Então você vai estar sendo revestido do poder do Espírito Santo. E tem dois fatores, né? Tem dois tipos de legalidade, né? A gente tem a que a gente consegue evitar e tem a que a gente não consegue evitar. Então, por exemplo, dentro desse exemplo que você deu, né, se você já está entristecido com algo, a sua carne já está enfraquecida. E aí, de repente, você passa perto de algo que era um problema para você no passado, né, como Judas, né? Talvez a história vai nos mostrar que Judas trabalhava com venda imóvel ali de terreno, uma coisa assim, se eu não me engano, que ele vendeu, que depois virou até um cemitério. Então, talvez a questão do dinheiro pesasse na consciência de Judas, como questão forte mesmo, né? Algo importante para ele. Então, talvez baseado em um momento de enfraquecimento, ele foi para um lado que algo que tinha um peso na consciência forte puxou ele. Agora Jesus ele está orando, né? O anjo o confortou. Jesus, eu vou dar o exemplo. O diabo ele tenta Jesus no deserto e ele coloca Jesus no alto em cima do pináculo do templo e fala assim: tudo que tem aqui nesse reino eu te dou, se você se prostrar, né? Naquele momento, se Jesus ele não tivesse ido orar como físico, Jesus carne, né? Jesus carne, não Jesus 100% Deus, Jesus 100% carne. Se Jesus não tivesse ido orar e continuasse caminhando com os discípulos entristecidos, se o diabo aparecesse naquele momento, talvez era o risco da queda de Jesus. Mas Jesus, ele sabiamente, ele está com um problema, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Diversas vezes, diversas batalhas espirituais que aconteceram na jornada de Jesus, diversos problemas, ele para e vai orar. Ele para e vai orar. João Batista é decapitado, ele é informado, ele se separa e vai orar. Então, em todo momento, ele resolve os problemas assim. E esse é o segredo do crente, né? Orar. Entregar os seus problemas na oração. Sim. A Deus, né? Exatamente. Tá angustiado, vai orar. Tá triste, tem que orar. Tem que entregar tudo ao Senhor, porque ali Ele vai te fortalecer. É isso. Então, não deixe de orar, porque pode ser tarde demais. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por nos permitir para acessar a Tua sabedoria mais um pouquinho. Nos ajuda, Senhor, nos dá o dom da fé, assim como deu para os seus discípulos, Senhor, para firmemente andarmos na Tua presença, Pai. E jamais darmos legalidade, Senhor, às potestades das trevas, Senhor, para nos atingir. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Tchau.